Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando, porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos, de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Há no meu peito cascatas, vibrando ternas sonata no teclado das estrelas. E embora grandes distâncias, seja noite ou seja dia, com as lumitas da poesia, eu sempre consigo vê-las. Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes. E eu mesmo sou garimpeiro que só procura brilhante que tenha cor de alvorada. Pedra com jaça ou defeito, no garimpo do meu peito, não quero seja encontrado. José Soares Cardoso, poeta de Jesus, como dizia Francisco Cândido Xavier, tem essa facilidade extraordinária de tecer guirlandas de beleza com as palavras. E a poesia é uma forma mágica de falarmos a respeito daquilo que vai na alma, com simplicidade, com harmonia. Como se todos nós pensássemos como um poeta, que há no peito de cada um garimpo, onde há cristais, diamantes, e onde todos procurássemos o diamante sem jaça, sem defeito, para podermos oferecer àqueles com os quais convivemos. Estamos tão preocupados com os europeus que brilham, mas não têm valor real, e nos esquecemos de procurar aqueles que realmente têm valor. E entre os valores mais extraordinários que surgiram na Terra nos últimos tempos, o Espiritismo tem um lugar especial no pódio. É realmente a doutrina que veio ao encontro do coração humano, trazendo consigo a maior de todas as bagagens, capaz de realmente conduzir a criatura ao porto abençoado da paz e da tranquilidade. Porque não é uma religião comum. Está estribado numa trilogia. É a filosofia. A filosofia que inquire, que busca respostas e que apresenta respostas, soluções. E tem por base a ciência que vem ratificando tudo aquilo que é questionado pela filosofia. E a harmonia desses dois aspectos está exatamente nas consequências ético-morais, porque nós temos que juntar o questionamento filosófico com a ratificação científica para descobrirmos a necessidade de seguirmos o roteiro estabelecido por Allan Kardec. O verdadeiro espírita se reconhece por sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as tendências negativas. Então nós vamos observar que o Espiritismo é uma joia abençoada e que nós precisamos colocá-lo no lugar devido para que possa brilhar e demonstrar o seu valor, o valor real que traz consigo. Afinal de contas, alguma coisa precisa surgir do nada. Alguma coisa que possa mostrar à criatura que há uma dinâmica na vida, que há um progresso. E esse progresso é
inexorável. Nós precisamos seguir esse progresso. Eu acredito que estudar o Livro dos Espíritos tem sido uma arte executada pelas casas espíritas. Então nós percebemos que normalmente a casa espírita procura acompanhar o deslanchar do conhecimento. Todavia, é preciso algo mais ainda. O Espiritismo é muito simples para as pessoas simples e é muito complexo também para as pessoas que são complexas. Então nós temos para todos os níveis informações, mas nós precisamos ainda fundamentar com mais segurança e com mais responsabilidade o conhecimento espírita. Então um dia alguma coisa tinha que aparecer e de repente parece uma arca. E a gente fica imaginando que arca é essa? Deve ser a Arca de Noé. Alguém conhece essa arca? A bolsa de café. Que bolsa pesada. Estou perguntando sério, alguém conhece essa arca? Já viu? Em algum lugar? Ninguém conhece? Ninguém viu? A arca do conhecimento, a arca da aliança, a arca de Noé, a bolsa de Kardec. Olha, nós vamos deixar essa arca para lá, porque ninguém foi apresentado a arca. Mas depois da arca veio o barco. Então o barco sugere sempre o quê? Uma descoberta, um passeio, alguma coisa, uma viagem. E a viagem do descobrimento, quando a gente fala da viagem do descobrimento, a minha mente, por exemplo, vai lá em Cristóvão Colombo, em Vasco da Gama, a viagem do descobrimento, Pedro Álvares Cabral, e a gente pensa em descobrimento. Mas as viagens podem ser diferenciadas também. Nós podemos fazer uma viagem para um descobrimento real. E a verdadeira viagem de descobrimento não se relaciona àquilo que a gente possa ver. Vamos viajar para o estrangeiro, para a Europa, para a Ásia, para a África e tal, para fazer descobrimentos. Não. O verdadeiro descobrimento está em nós percebermos nuances diferenciadas naquilo que nós já conhecemos. Acreditamos conhecer. Mas quanta coisa ainda é do nosso conhecimento en passant, superficialmente. Nós não nos aprofundamos na realidade das coisas. Pegar uma flor e descobrir o que existe por trás dessa flor. Abri-la, olhar o que existe, gineceu, androceu, aquelas complicações todas, as pétalas, os pistilhos, as partes do que compõe uma flor. Nós admiramos a flor, mas não conhecemos a flor ainda. E eu descobri isso uma vez que eu estava caminhando com a minha filha, que é uma criatura assim, insuportável. Você caminhar com ela, porque tudo que a gente faz uma referência, ela tem uma explicação para aquilo. Então é realmente desagradável. E tinha assim uma planta que caía, uma planta linda. E eu olhei e falei assim, que coisa linda, olha essas flores. E ela disse, mãe, isso não é uma flor, isso é uma inflorescência. Eu falei, você tinha que estragar aquele buquê de flor tão bonito. Ele falou, mãe, mas não é flor, é uma inflorescência, é uma modificação das folhas que tomam uma cor. E começou a me dar uma aula de botânica. É insuportável isso, né? Mas é interessante que a gente conheça o fundamento. E você vai perceber no decorrer, no dia a dia, no cotidiano, como isso é importante. A garotinha que nós estávamos atendendo na nossa casa, grávida, 5 meses de gravidez. E eu perguntei a ela, falei, filha, você sabe onde é que está guardado o bebezinho? E ela, na maior tranquilidade, nas tripas, tia. Está guardado nas tripas. Então a gente vê que fundamentos, entender a coisa. A menina estava grávida, trazia um neném, nem sabia onde é que o neném se alojava, onde estava guardado.
a ignorância a respeito de si mesmo, a respeito da vida, e todos nós. Pensa bem, você já parou para se autoanalisar? Você admira tanto o computador, eu admiro também, mas eu prefiro este, porque aquele lá falha muitas vezes, esse aqui só vai falhar quando realmente já tiver, o senhor vai me aposentar antes que ele falhe. Então este computador não me tem falhado. Nesses 56 anos que nós temos de pregação, este computador nunca falhou. Aquele lá já me deixou na mão algumas vezes, mas este não. Então nós admiramos a tecnologia externa e esquecemos de nós que somos uma tecnologia perfeita, extraordinária, notável. E é uma tecnologia que continua, mesmo quando a argamassa se torna uma sucata, o computador continua pensando que nós deixamos o aparelho que já está gasto, que está velho, e vamos nos revestir de um novo aparelho. Então esse se renova sempre. Aquele vira sucata e é jogado fora, e este não, nunca. Abandonamos a veste, mas retornamos em uma nova encadernação aprimorada, melhor apresentável. Para que isto aconteça, é preciso que trabalhemos nesse sentido, que façamos essa viagem para uma descoberta, para uma descoberta real. Então nós vamos ver que Kardec pensou o Espiritismo, mas pensou de uma forma genial, que nós ainda não dimensionamos, porque a gente não consegue ainda decodificar Kardec. Ele ainda permanece uma incógnita, que quando a gente pensa que já descobriu tudo a respeito desse homem notável, nós vamos perceber que ainda há coisas, como Jesus também. São pessoas que estão anos-luz à frente da nossa capacidade de raciocinar. O que é filosofia? É interessante, a gente nunca consegue descobrir o que é filosofia, porque quanto mais você avança, mais coisas tem para descobrir. Então essa imagem que a minha filha dinâmica descobriu para colocar na filosofia, também é extraordinária. Eu perguntei a ela, falei, minha filha, eu pedi para você botar o que é filosofia, mas me pediu uma frieza dessa, um iceberg. Ela disse assim, mãe, pensa no iceberg. Eu falei, eu só penso naquele que destruiu o Titanic. Mãe, pensa, o que é um iceberg? Eu falei, uma montanha de gelo, minha filha, uma montanha de gelo. Ela disse, não é uma incógnita. Porque você vê o iceberg, aquela coisa gigantesca em cima, você não imagina o que tem embaixo. Porque se ele é grande em cima e embaixo, ele é muito maior. Foi a falha do Titanic. A falha que houve, porque eles não respeitaram o iceberg. A filosofia é isso, mãe. A gente nunca chega numa conclusão, que há sempre coisas, porque Deus é dinâmico. Deus está sempre à frente de tudo, Ele está sempre produzindo. E a filosofia vai acompanhando os passos de Deus de uma forma de tartaruga, passos de tartaruga, bem para trás. Então, por isso Kardec coloca o Espiritismo como uma filosofia. Nós nunca vamos chegar à conclusão. Ninguém pode dizer que é um profundo conhecedor do Espiritismo. Não é. Porque o Espiritismo é muito maior do que a capacidade deste homem dessa atualidade. Esse homem está muito mais próximo do átomo do que do arcanjo. Esse homem ainda não consegue dimensionar a filosofia espírita. Então nós vamos tropeçando, descobrindo como é que as coisas vão acontecendo. E a gente fica imaginando o trabalho que os primeiros filósofos realizaram. O trabalho notável que eles fizeram. Porque eles partiram do quê? Do nada. Hoje, se nós queremos analisar qualquer coisa, vamos estudar um vulcão. É muito simples. Nós temos os livros, temos as enciclopédias, temos o computador. Então é fácil você saber o que é um vulcão. E vai descobrindo o que está por trás de tudo
dilúvio de lavas incandescentes, de matéria em ebulição, é fácil descobrir, porque nós temos subsídios. Mas imagina o filósofo do passado, que não tinha nada. Um dia, um homem para diante de uma árvore e fica olhando. E depois começa a se perguntar, como é que pode, de uma terra escura, sair esse tronco com uma coloração diferente e saem os galhos diferenciados do tronco também, e surgem folhas que são verdes, diferente da cor do tronco e da cor da terra. Aí sai uma flor branca, uma rosa, uma vermelha, e de repente frutos que são doces, que são amargos, que travam, que não travam, diferentes, saindo tudo da terra. Como é possível uma coisa dessa? Hoje, para nós, é muito simples a gente descobrir o que ocorre. A fotossíntese, essa diferenciação, a assimilação clorofiliana, as raízes na intimidade da terra, fazendo a transformação dentro de si mesmo do processo de alimentação das plantas, da floração, da frutificação. Tudo isso fica simples para a gente descobrir, mas para eles, não. Então eles imaginavam que tudo era fruto da capacidade do homem de raciocinar. E é isso que está faltando na atualidade. O raciocínio. A gente se prende a respostas simplistas. Nós aceitamos aquilo que está no corrente e nos robotizamos. Nos tornamos robôs, seguindo a moda. A moda dita isso, é isso que a gente faz. A moda diz aquilo, aquilo que a gente faz. E o homem, ao invés de ser o rei da criação, como se diz naturalmente, nós nos escravizamos aos modismos que surgem. E o espírita não é diferente. Também ele vai entrando nos modismos que chegam. Modismos que paulatinamente vão caindo no ostracismo, no esquecimento. Mas é modismo. De repente nós temos cromoterapia, cristalterapia, luxoterapia, tem pia de todo tipo. A melhor de todas é aquela que a gente lava a mão. E a gente esquece do fulcro da nossa doutrina. Nós só temos a fluidoterapia. É essa que é a doutrina. E precisa ser estudada. Precisa ser dinamizada. Dinamizada de que forma? Preparando melhormente o espírita para transmitir passes. Preparando o espírita para a magnetização das águas. Porque para que isto ocorra, é preciso uma postura moral. E essa postura moral a gente vai deixando de lado. E vamos esquecendo de pensar. Porque alguém diz que tal coisa é assim e a gente aceita. Porque a pessoa que diz é uma pessoa balizada, é uma pessoa culta. É uma pessoa que sabe aramaico, que sabe hebraico, que sabe grego, que sabe isso, que sabe aquilo. Então a pessoa falou, é o Magister Dixit, falou, está falado e não se discute. O que é isso? E nós somos o quê? Robôs? Não é porque alguém afirma tal coisa que eu vou aceitar. Eu tenho que pesquisar. Normalmente se aquela coisa cai no terreno do coração e alguma coisa apela para um raciocínio mais profundo. Então o homem vai perdendo essa capacidade de logicar, de discutir, de discordar e de procurar a verdade. Então vejam esta imagem aqui, é bem interessante. Os homens reunidos ali, tem uma criança no meio. Então os homens vendo um pássaro voando, pássaro levantando. A luz tem que ficar forte aqui, né? Mas vocês estão enxergando direitinho, tá? Olha o que é que os homens pensam. Um pato voando. Se eu tivesse uma carabina aqui, uma coisa qualquer, eu ia ter um pato assado. Todos eles pensam no prato de pato assado na mesa. Olha o que é que o menino pensa. Ele olha para o pássaro e ele pensa em quê? Aerodinâmica. Como é que o pássaro voa? Por que é que eu posso bater os meus braços aqui à vontade, eu não saio 1 milímetro do chão?
e o pássaro se ergue. Então ele tem as asas, as penas, tudo isso sugere várias equações, que esse menino devia ser Sansão, né? Pensando já no que seria o 14 bis do futuro. Então a criança, ela ainda não está robotizada, ela é diferenciada, então ela não se assombra com as coisas, ela aceita com naturalidade. Aí a gente entender Jesus quando diz que nós precisávamos ser como as crianças, porque a criança não se escandaliza. Imagina se de repente na cozinha o papai começa a voar, levanta voo, a mamãe vai entrando, o que acontece com a mãe? A mãe desmaia. E a criança não, ela, o papai está voando, o papai está voando. Ela enxerga com naturalidade as coisas, não se assombra. O espírita precisa aprender isso no que diz respeito ao fenômeno da mediunidade. Olhar com naturalidade, não olhar para os médiuns como se eles fossem o Capitão América materializado aqui agora. Não é assim. Porque, primeiramente, a mediunidade é uma coisa natural e ela precisa ser trabalhada e não admirada. Ela precisa ser respeitada e não adorada. Ela precisa ser compreendida devidamente pelas criaturas, tanto pelo médium, que deve respeitá-la e tratá-la com o devido cuidado, e as demais pessoas que devem encarar com naturalidade e colaborar com os médios. Aí se tornar uma criança que não se admira, aliás, não se assombra com as coisas, admira e elogia, buscando sempre alguma coisa a mais. Vocês não estão vendo a imagem, né? Não dá para ver direito, mas eu estou vendo aqui bonitinho. É uma imagem sombria, dá uma impressão de umbral. E aí a gente coloca a vida depois da morte. O que é que vocês acham? A vida depois da morte? Ah? É interessante. Você tem que pensar um pouquinho na resposta que vocês deram. A vida depois da morte. O pensamento tem que ser o seguinte: eu acredito nisso mesmo? É uma coisa interessante. Você acredita mesmo que há vida depois da morte? É uma pergunta pessoal, intransferível, porque essa resposta eu não posso passar para outra. Então eu tenho que ver o se. Se eu acreditasse realmente, eu não teria medo da morte. Se eu acreditasse realmente, eu ia me esforçar para ter uma conduta mais consentânea com a ida para um lugar melhor do outro lado da vida. Se eu acreditasse realmente, eu seria uma pessoa diferente. Porque, oh meu Deus, a gente fala tanto dos obsessores e não faz um esforço para não ser mais um depois da desencarnação. Nós falamos tanto da interferência dos espíritos em nossa vida e não mudamos o comportamento para que a interferência seja positiva e não negativa. Então é uma questão de raciocínio. Eu realmente tenho certeza da imortalidade? Resposta: não tenho. E eu tenho que me esforçar para ter essa certeza. E essa certeza vem através do quê? Do conhecimento que eu vou realizando através do estudo, da observação que eu vou fazendo do conceito da vida, e para chegar à conclusão de que realmente eu sou imortalista. Acredito realmente. E isso foi uma indagação de Allan Kardec também. Foi uma preocupação de Allan Kardec. Porque quando ele editou o Livro dos Espíritos, em 1857, era um livreto, 501 perguntas só, ele teve essa preocupação também. Depois, o Livro dos Espíritos ganhou mais indagações e respostas, passando para 1019,
Mas ele teve essa preocupação: será que o pessoal vai ler mesmo o livro dos Espíritos? Será que vai maturar? Será que vai estudar? Que vai compreender? Que vai aceitar realmente? E ele mostra essa preocupação quando ele edita o Livro dos Médiuns, em 1861. Então, o primeiro capítulo do Livro dos Médiuns é uma demonstração da preocupação que Kardec tinha com os espíritas, com a forma como eles iriam estudar a doutrina espírita. E o título demonstra isso. Como é o título do primeiro capítulo do Livro dos Médiuns? Meu computador não está falhando. Há espíritos. É isso que é esse o capítulo? Não, não é. Não é esse. Ele poderia ter escrito há espíritos, ponto final. Ou poderia ter feito há espíritos, exclamação. Mas não, ele fez uma interrogação. Há espíritos? Perguntando. É o que nós estamos perguntando aqui. A vida depois da morte? E Kardec pergunta: há espíritos? Para ver as nossas dúvidas. E ele começa o Livro dos Médiuns questionando exatamente isso. Há espíritos? O filósofo real nunca é capaz de se habituar completamente com este mundo. Então, nós espíritas não temos absolutamente que nos robotizar. Nós não podemos estar descansados em cima daquilo que a gente sabe, em cima daquilo que a gente faz. Há que dinamizar, porque somos filósofos também, somos filósofos espíritas. Então há que haver uma dinâmica na vida. Nós não podemos ficar estacionados nas coisas, sempre procurar alguma coisa a mais para ocupar a mente e preencher o coração. Principalmente ocupar a mente, porque na mente desocupada o diabinho faz crochê e a gente toma atitudes que não são consentâneas com a doutrina que nós servimos e com a nossa crença na imortalidade da alma. A curiosidade, estar sempre em busca de alguma coisa diferenciada em termos de espiritismo. A gente não parar numa coisa só. Por exemplo, depois que surgiu essa sequência de livros de Joana de Ângeles, os espíritas só falam de psicologia, como se a psicologia fosse descoberta de Joana. Então é uma loucura de psicologia, e o resto vai ficando de lado. Principalmente o aspecto científico da nossa doutrina está sendo abandonado. Agora só se fala disso, daquilo, e sempre voltado para a psicologia. Para com isso. É só uma parte do estudo. Nós temos que nos preocupar com a filosofia espírita, com a ciência espírita e com a religião espírita. Análise comportamental. Então nós sabemos que hoje a depressão é uma enfermidade que está destruindo as criaturas. Por causa disso nós vamos mergulhar na psicologia. A psicologia resolve o problema de fé no coração das pessoas? Se resolvesse, todo mundo já teria fé, porque a psicologia é mais antiga do que o espiritismo. Então nós temos que juntar tudo. A curiosidade. Então buscar sempre elementos novos. Filosofia indica um estado de espírito. É um estado de espírito. O que é filosofia? Basicamente, de uma forma bem simplista, é amor ao saber, ou a busca do conhecimento através da indagação. Então isso, bem simplificado, é a filosofia. Então nós somos filósofos, temos que estar sempre em busca do saber. Ninguém me perguntou o que era aquela arca. Fiquei triste, não despertei a curiosidade, ficou sendo a arca de Noé. Depois eu vou abrir para ver quantos bichos vão sair lá de dentro.
Então a gente tem que amar conhecer, amar descobrir, não deixar nunca alguma coisa escondida, nada, nenhuma palavrinha. A palavrinha que está escondida, que a gente não sabe o que é, procurar no dicionário. O filósofo espírita é assim, e por isso a gente não envelhece. O filósofo espírita está sempre jovem, porque ele é dinâmico, ele está correndo atrás. Quando a artrose chega e ele começa a ficar limitado, ele vai exercitando, porque tem que correr. Que tudo é dinâmico, tudo evolui, tudo flui. Então nós não podemos parar. Por isso a gente não envelhece, porque está sempre correndo atrás de alguma coisa. Isso aqui é interessante. Isso foi dito pelo autor do livro Sofia, como é que chama? O Mundo de Sofia. Eu achei isso aqui tão notável, porque eu estava querendo aprender filosofia. Aí quando eu li essa frase, não se pode aprender filosofia. O que se pode aprender é pensar filosoficamente. E eu fiquei imaginando como eu não conseguia pensar filosoficamente. Aí você vai pegar a reencarnação. Se você não filosofar em cima de reencarnação, você não vai entendê-la nunca. Então tem que pensar filosoficamente em cima de reencarnação. A justeza do pensamento de Deus, quando cria o ser simples e ignorante e lhe dá a possibilidade de crescer pelas suas próprias forças, de o homem fazer as suas descobertas e voar e mais além, sempre mais além. Então eu fiquei pensando assim, a gente admira tanto aqueles que estão além dos nossos passos. Então nós admiramos Francisco de Assis, admiramos Chico Xavier, admiramos Divaldo Franco, pensando filosoficamente de onde eles saíram, por onde eles passaram, exatamente pelos estágios onde nós estamos também. Eles passaram por aqui. E por que eles estão lá e nós estamos aqui? Porque eles caminharam. Então eu posso fazer a mesma coisa. Então eu não tenho que aspirar, falar como fala Divaldo Franco. A minha aspiração tem que ser falar melhor que Divaldo Franco. Um dia eu chego lá. Um dia eu vou ser melhor do que ele. Só que, filosoficamente falando, quando eu chegar a ser melhor do que ele vai estar aonde? É a dinâmica da evolução. Aí quando eu falar assim, puxa, hoje eu estou falando melhor que Divaldo Franco, aí eu vou ver que o Divaldo Franco já ficou lá atrás. Então tem alguém lá na frente, o Armando de Assis, que está falando que é uma loucura. É o mesmo Divaldo Franco do passado que hoje enverga um nome diferente, uma estrutura diferente. Aí eu vou olhar para ele e pensar, eu vou ser melhor do que ele. E posso fazer isso? Claro que posso. O espírita não pode nivelar por baixo, ele tem que nivelar sempre por cima. E ele não pode enxergar assim. O espírita tem que enxergar assim. Para quebrar um pouquinho a nossa conversa filosófica, eu vou contar uma história do Divaldo aqui. Ele estava lá na nossa casa, depois do encontro do feirão, e o pessoal falando, Divaldo, o pessoal está dizendo aí que você vai desencarnar e tal. Aí ele falou assim, eu vou desencarnar sim, claro, todo mundo tem que desencarnar. Um dia eu desencarno, mas eu volto logo. Eu vou falar pela Ana. Então, Ana, você não esquece da tossezinha, de vez em quando você... o povo saber que sou eu mesmo que estou falando. Então eu já comecei a incorporar Divaldo antes, que a tosse está aqui, de vez em quando eu tenho que parar. Mas não é que o povo acreditou. Ana, você vai receber o Divaldo? Eu falei, vou, qualquer dia ele vai lá na minha casa. O povo acredita. Olha que imagem extraordinária. Nós somos filósofos, todos nós aqui, filósofos espíritas. Olha que imagem linda. Pensa. O que você diria a respeito dessa imagem? Como é que você iria decodificar essa imagem? Se você fosse escrever sobre essa imagem, você, filósofo espírita, o que é que o senhor ia dizer?
Que vida bela, que beleza de vida, que vida bonita e tal. O que mais? O que mais que vocês diriam? Não é lindo isso aí? Uma margarida amarela e uma falena colorida. É linda. Que leveza, que harmonia de cores. Tanta coisa a gente poderia dizer poeticamente, mas é o filósofo que está pensando, não é o poeta, não é o escritor, é o filósofo espírita que está pensando. Então olha assim e fala, meu Deus, que coisa extraordinária, a metamorfose, a transformação. Vê a lagarta se arrastando, aquela coisa que a gente tem medo dela, eu pelo menos tenho, a lagarta se arrastando, que é uma coisa feia. Às vezes ela é bonitinha, verde, mas tem outras que são escuras. Aquele bicho caminhando assim, comendo as plantas da gente todinha, a gente olha para aquilo, depois ela adormece e vai criando um casulo em torno dela, e de repente o casulo se abre e a falena ganha o espaço, a transformação. E pensar em nós somos enclausurados dentro deste casulo que é pesado. O corpo físico para o espírito é como um escafandro para o mergulhador, é aquela casca pesada, e a gente se arrasta aqui na terra com essa casca, mas um dia esse casulo vai se quebrar, vai se abrir e a falena vai ganhar o espaço. Pode ser que a gente não saia tão bonita assim como essa borboleta, a gente sai assim como uma mariposa escura, feia, tudo, mas com asa para voar. Depois a transformação, paulatinamente, até o dia que a gente tenha asas brilhantes, rutilantes, para ganhar o espaço. Então o filósofo aprofunda a sua visão, não fica na superficialidade da beleza do quadro. Ele vai no fundo, na criação, naquilo que é. Temos que pensar assim a nosso respeito. Não podemos ficar na periferia de um corpo. Nós temos que ir à profundeza do espírito. Meu Deus, eu não sou este corpo, eu sou o espírito que está crescendo, evolvendo, que está se projetando através do esforço do realismo. Mas como, é o filósofo perguntando, como essas transformações são possíveis? E eles pensando isso, vejam bem, quando o pensamento de hoje começa a apresentar conclusões com as hologravuras, esses projetos que vão para o espaço, para o infinito, para o mais além, a gente sempre acha que isso é uma coisa extraordinária. Quando começaram a pensar em termos de criar um novo ser a partir de uma partícula retirada de alguém, criar e apareceu aquelas histórias todas, a gente pensa que era novidade. Mas Anaxágoras, lá no passado, já havia dito isso. Ele disse assim: se eu retirar um fragmento do meu dedo e colocar num ambiente adrede preparado, esse fragmento irá reconstituir todo o meu dedo. E é possível que reconstitua toda a minha mão, o braço e o corpo inteiro. Lá antes de Jesus, o filósofo havia pensado sobre isso. E aí a gente se deslumbra com aquilo que se torna realidade no hoje. Então nós temos que estar sempre caminhando para ir mais além. Você não é essa criatura chumbada dentro de um imediatismo da vida. Você é muito mais do que isso. Você é Deus, porque você é filho de Deus. E foi criado à imagem e semelhança dele. E evolui, e cresce. Isso é extraordinário. Então vamos recordar, não se aprende filosofia. O que se aprende é pensar filosoficamente. Então vamos pensar filosoficamente em torno de tudo, até em torno daquela arca passada, a arca de Noé. Vamos pensar filosoficamente o que foi
que a Ana Guimarães trouxe aquela arca? Nossa, tem que correr para lá. Isso aqui eu acho notável, vocês devem conhecer isso. Mas vale a pena a gente recordar sempre. Tales foi um dos 3 filósofos lá de Mileto, dos primeiros que a gente tem conhecimento. Era Anaxímenes, Anaximandro e Tales. Talvez dos 3, Tales fosse o que mais marcou a passagem dele pela terra. Foi ele que foi capaz de medir a pirâmide do Egito com uma precisão notável. Quando não havia metro, quando não havia coisíssima nenhuma para contar, ele conseguiu. Então estas respostas de Tales, 9 respostas, vocês já conhecem isso, acredito que já conheçam, né? Mas é extraordinária essa resposta. Qual é a coisa mais antiga? Vê se vocês respondem, alto para escutar. Qual a coisa mais antiga? Ninguém sabe. Vocês não vão dizer que sou eu, pelo amor de Deus. Eu sou meio antigo, mas não sou tanto assim, não. Qual a coisa mais antiga do mundo? Vamos ver o que é Deus. É a coisa mais antiga, porque tem existido sempre. Se tudo foi criado por Ele, a coisa mais antiga que pode existir só pode ser. Qual a coisa mais formosa do mundo? Se perguntar para mim, eu vou dizer que é minha filha. Qual a coisa mais formosa do mundo? Rapidinho, vamos lá. A vida? A vida, vamos ver se é a vida. Olha só que coisa notável. O universo, a obra de Deus. E Ele não poderia criar uma coisa que não fosse a coisa mais linda do mundo. É o universo. E é lindo mesmo. A gente olha assim e vê que Ele se esmerou em tudo que compõe o universo, ao esmero de Deus. Qual é a maior de todas as coisas? Diga alto. Deus. A maior de todas as coisas. Então vamos ver qual que é a maior de todas as coisas. O espaço, porque contém todo o Criador, toda a criação está no espaço. Então é a coisa maior. Tem que ser uma mente genial para dar umas respostas como essa. Qual é a coisa mais constante? Isso é bem interessante. Energia. O que é? A fé? Energia. Respeito é a coisa mais constante? Energia. Olha só, a esperança, porque permanece no homem depois que haja perdido tudo mais. Aí a pessoa diz assim, não, mas a pessoa que suicida perdeu a esperança. Não, ele tem a esperança de esquecer, a esperança de que termine tudo. Então a esperança nunca abandona o homem, nunca, em nenhuma circunstância. Ela está sempre. Qual é a melhor de todas as coisas? Melhor, não é doce de leite, não. Doce de leite é uma coisa boa, mas não é a melhor. O que é melhor? O amor? O amor? A vida? Olha, a melhor de todas as coisas é a virtude, porque sem ela não existe nada de bom. Coisa linda que é isso. A virtude é a melhor de todas as coisas. Onde não há virtude, não existe nada de bom. Qual é a mais rápida de todas as coisas? Todo mundo sabe. Hã? Pensamento. Pensamento, né?
levar até o final do universo, é mais veloz do que a luz, uns 300 mil quilômetros. Exato, penso aí. Qual é a mais forte de todas as coisas? Mais forte, gente, não é o Hulk, não. A fé. Será que é a fé que ele diz? Olha o que é a coisa mais forte que existe. A necessidade, porque faz com que o homem enfrente todos os perigos da vida. E é verdade. Quando você vê a necessidade de alguma coisa, nada se... Então o homem vai e realiza. Qual é a mais fácil? Essa todo mundo sabe. Mais fácil de todas as coisas. Ferrari? Às vezes não é tão fácil assim. Dependendo da circunstância da pessoa, não é muito fácil não. Às vezes podia dizer assim, falar eu te amo, a pessoa fala eu te amo assim, tão aleatoriamente, não tem nem noção do significado da palavra eu te amo. Qual será a coisa mais fácil? Todo mundo sabe. Vocês querem ver como todo mundo sabe? Olha, coisa simples. Nossa, isso a gente faz toda hora, todo minuto. Se alguém chega e fala assim, nossa, eu estou com uma dor de cabeça, olha, tem um chazinho que é uma beleza. E o contrário agora. Qual é a mais difícil de todas as coisas? Seguir os conselhos. Seguir os conselhos, perdoar. Mais difícil perdoar é difícil, é? Não. Difícil perdoar, não. Se você começa a mudar as situações, eu se estivesse no lugar da pessoa, como será que eu agiria? E aí a gente vai raciocinando. Olha só, um sábio da antiguidade já nos dizia, conhece-te a ti mesmo. A mais difícil de todas as coisas é a gente se conhecer. E porque nós não nos conhecemos, aí é difícil perdoar. É difícil gostar, é difícil uma série de coisas, porque nós nos desconhecemos. Então nós vamos observar que o fecho de Tales é extraordinário e é consentâneo com os ensinos da doutrina espírita, com os ensinos de Jesus. Então o Espiritismo é uma coisa extraordinária, porque quando a gente imagina uma grande descoberta, o Espiritismo traz tudo aquilo decodificado de uma forma simples para o nosso bolsa, parece uma bolsa. Afinal de contas, tudo tem que ter um fundo. Alguma coisa tem que partir de algum lugar, não é? A caixa de Pandora. Essa arca. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acredito que eu tenha sido o primeiro espírita a ver essa arca. E quando eu vi, eu tive uma taquicardia tão forte. Eu fiquei assim, acho que a minha pressão caiu. Eu fiquei olhando para essa arca assim, encantada. E eu me emociono só de lembrar do dia que eu parei e tirei essa fotografia. Eu fotografei. Eu estava na cidade de Lilydale, nos Estados Unidos, e estava visitando o museu da cidade. Lilydale é uma cidade espiritualista. Só mora nessa cidade quem seja espiritualista. Não importa a religião, tem que crer na continuidade de alguma coisa. E não conhecia espiritismo lá. Ninguém fala de espiritismo. A maior quantidade de médiuns que eu já vi na minha vida estava reunida em Lilydale. E a mediunidade lá é exercida como profissão. Então eles dão
Eles atendem as pessoas cobrando uma taxa e é uma profissão a mediunidade. E isso não é imoral, porque para eles isso é amoral. Como eles têm essa capacidade, então eles utilizam. E como eles utilizam durante o dia todo, não pode exercer uma outra profissão, então isso é uma profissão. E são médiuns notáveis, realmente. E os fenômenos mediúnicos lá são muito grandes, acontecem efeitos físicos. E eu fui visitar o museu. E eu estava com a máquina fotográfica, visitando o museu, quando eu parei. Eu não sei inglês, não sei. Antes eu era cega, surda e muda. Agora eu sou mais ou menos cega, mais ou menos surda, mais ou menos muda. Mas tudo mais ou menos. Mas naquele tempo eu não lia nada. E eu cheguei diante desse cartão aqui e comecei a ler e entender o que estava escrito aí. E aí eu não me aguentei, comecei a chorar. Essa é a arca de Charles Osman. Quem foi Charles Osman? O espírito que se comunicou com as irmãs Fox na cidadezinha de Hydesville. Então, durante muito tempo, depois que houve a comunicação de Charles Osman, durante muito tempo, eles procuraram a arca, porque ele afirmou que ele era um vendedor ambulante e ele tinha uma arca, uma mala, onde ele carregava o material que ele vendia. E ele afirmou que aquela casa onde morava a família Fox tinha sido uma hospedaria e ele se hospedou ali e foi assassinado pelo casal que era dono da hospedaria e foi enterrado ali juntamente com a sua arca. Então, depois dessa comunicação, eles pesquisaram, procuraram a arca e não encontraram. Por isso houve uma celeuma muito grande e uma dúvida a respeito se seria real, seria verdadeira ou não a comunicação de Charles Osman através dos raps com as irmãs Fox, Catarina e Margarida Fox. Quando Lilydale foi conhecida a cidadezinha de Hydesville desapareceu, hoje não existe mais. Eu me recordo que o César Perry tinha ido até Nova York para procurar a cidade de Hydesville, há muitos anos atrás. E ele disse que não havia encontrado nem informações sobre Hydesville, havia desaparecido. Mas de Hydesville ficou a casinha dos Fox. Eles não tinham coragem de tirar. E no frontispício da casinha havia uma placa escrito: aqui nasceu o neo-espiritualismo. Ficava ali, mas estava no meio do mato, esquecida, apodrecendo. Quando eles ofereceram a Lilydale a casinha, e eles constroem umas casas que eles podem arrancar dos fundamentos e conduzir, transportar. A cidade de Lilydale aceitou a casa de onde nasceu o neo-espiritualismo. Quando eles arrancaram a casa dos fundamentos, encontraram a arca e o esqueleto de Charles Osman. Estava por baixo dos fundamentos da casa. Por isso não havia sido encontrado. Então eles levaram para o museu de Lilydale a casinha com a placa e a mala de Charles Osman. E tinha a Bíblia da família Fox contando todos os fenômenos que haviam ocorrido. O Sr. Fox ia anotando do lado. Então eles tinham a casinha e guardavam a Bíblia dentro da arca, que é uma arca de latão. Pegou fogo na casa, queimou a casa toda, ficou a Bíblia e a arca e um pedaço da placa da casa. É o que sobra lá em Lilydale. Então eu fiquei emocionada, fiquei muito emocionada. Meu Deus, aqui nasceu, foi daqui que surgiu o neo-espiritualismo, antes de Allan Kardec, porque isso ocorreu em 1848 e o Livro dos Espíritos surgiu em 1857. Então isto é uma marca histórica na história do Espiritismo, na história da comunicabilidade dos Espíritos,
na interferência dos espíritos na vida corpórea. Então isso tem que estar no coração, na alma do espírita, para que a gente tenha realmente respeito pela doutrina, principalmente respeitar a doutrina, não abusar nunca, utilizando a palavra mediunidade aleatoriamente, médiuns que não são verdadeiros, que são embusteiros, que são mentirosos e que se transformam em psicógrafos, que se transformam em orientadores, que são desorientados, não tem nenhuma condição, e nós aceitamos. Hoje a gente lê qualquer livro, basta que ele seja simplista, que não obrigue a gente a raciocinar, não nos obrigue a pensar. Então nós aceitamos essa aluvião de livros mediúnicos que estão aí abarrotando as estantes das nossas livrarias dentro da casa espírita. Isso não é suportável. Isso tem que ser repensado. E há que haver uma peneira maior em cima daquilo que é e daquilo que não é. E o médium, verdadeiramente, ele tem que dar testemunho de sua hombridade, do seu caráter, do seu comportamento, como fez Francisco Cândido Xavier, como fez Dona Ivone Pereira, como fez Dona Zilda Gama e como faz até hoje Divaldo Pereira Franco. Tem que dar o selo da autenticidade através do comportamento que tenha. E o espírita precisa pensar filosoficamente e cientificamente em cima daquilo que aceita, daquilo que recebe. Então esse trabalho notável que foi realizado pelos espíritos para testificarem a imortalidade da alma, iniciando em Hydesville, no estado de Nova York, com duas garotinhas, duas meninas de 12 anos, 11 e 12 anos. Então isso não pode ser desconsiderado hoje, quando o espírita aceita gato por lebre de uma forma aleatória. Vamos pensar um pouco mais. O neoespiritualismo, que nasceu pelo trabalho notável, gigantesco, realizado pelos primeiros pesquisadores. Daqui a pouquinho, ainda não, daqui a pouco. Pelos primeiros pesquisadores. A gente tem que raciocinar sobre isso. Apareceu a fotografia Kirlian e os espíritas embarcaram nas fotografias Kirlian, até que descobriu-se que não. Os grandes fotógrafos, os conhecedores de fotografia descobriram, os próprios Kirlian descobriram que não era veraz aquilo que eles estavam apresentando e deixaram de lado. Agora, esta fotografia é verdadeira. Isto aqui passou pelo crivo da análise dos maiores fotógrafos do mundo, dos maiores especialistas do mundo, para concluir que nessa fotografia não há nenhuma interferência de coloração, de raios, seja lá o raio que for, pode ser até o raio do pai, não tem nenhuma interferência. Essa fotografia foi tirada por Mesmer, quando estudava o magnetismo. É uma fotografia muito antiga. O papel que eles utilizavam, os cartões que eles utilizavam e a forma como a fotografia era tirada, ainda quando botava aquele pano nas costas, tinha um aparato muito grande. Então os fotógrafos, Mesmer, Anton Mesmer, os fotógrafos chegaram à conclusão de que essa fotografia realmente era verdadeira. Ela estava exposta no Museu Metropolitan em Nova York, como estava exposto todo o trabalho realizado pelos maiores pesquisadores da imortalidade da alma. Então a gente olhar um trabalho como esse, feito por Anton Mesmer, o esforço numa época de tamanha dificuldade, para deixar ao espírita um acervo informativo, e a gente se afoga em poucas águas hoje, pelo amor de Deus, pode acontecer isso. É um desrespeito aos pesquisadores do passado, os que deram testemunho da imortalidade da alma.
Esta foto é extraordinária, também é antiga, gente. É do Alfred Russel Wallace. Ele foi tirar uma fotografia, não havia nenhum trabalho ali de espiritual, não. Uma fotografia que ele foi tirar. E surge então a imagem da mãe. Essa foto também passou pelo crivo da análise dos maiores cientistas da atualidade. Também estava exposto lá na exposição que foi feita do trabalho dos pesquisadores sobre imortalidade da alma. Foi uma exposição que eu tive a oportunidade de visitar. Olha, gente, eu quase nem visitei direito, que os meus olhos choravam tanto que eu quase não enxergava as coisas que eu estava olhando, porque eu falava, meu Deus, o Brasil não conhece isso aqui. O pouco que a gente sabe do trabalho dos pesquisadores está no livro Fatos Espíritas, que é o estudo feito por William Crookes. É um negocinho desse tamanho. Nós não temos noção do trabalho dos pesquisadores à época de Allan Kardec. É uma coisa linda, extraordinária, notável, que sedimenta a nossa fé, a nossa confiança imortalista e faz com que a gente se apaixone pelo Espiritismo de uma forma tão profunda que machuca quando a gente vê o Espiritismo sendo desconsiderado. Machuca, porque é uma herança que tem um valor inestimável. Esse foi um grande espírita também, e essa fotografia foi natural, também não havia nenhum aparato, nenhum trabalho especial. Camille Flammarion foi tirar essa fotografia e aparece o espírito materializado ao lado dele. Camille Flammarion fez um trabalho também notável. A gente não conhece muito da obra de Flammarion, as pessoas nem leem, mas ele tem um livro, é apaixonante, Estela. Foi o primeiro livro de Flammarion que eu li, mas eu me encantei, é uma viagem. Flammarion, aos 19 anos, recebeu a responsabilidade de ser o diretor do Observatório de Paris, que era o maior do mundo, com 19 anos. Então vocês veem que sábio que era Flammarion. E ele escreveu obras notáveis falando a respeito da imortalidade da alma. A gente conhece muito pouco do trabalho de William Crookes e do trabalho realizado também por Cat King, que era um espírito que se materializava através de Florence Cook e que foi cobaia para os experimentos de William Crookes. A gente conhece muito pouco, porque nós só temos Fatos Espíritas, é um livrinho pequeno. Mas Cat King fez um trabalho inestimável a benefício do nosso conhecimento espírita. E aqui ela aparece, a Cat King materializada, Florence Cook, a médium, e Charles Blackbaugh, que era também médium de efeitos físicos. Isso foi um pedido de Florence, porque ela dormia e Cat materializava. Durante 4 anos, ela foi pesquisada por Crookes. Então ela pediu, quando Cat afirmou que ia embora e não voltaria mais, então ela pediu que ela gostaria de conhecê-la. Então ela se materializou com a Florence Stella. Essa médium, o Espiritismo deve a ela um preço que, se fosse hoje, não seria muito alto. Os tempos mudaram, mas no tempo dela foi um preço muito alto, porque era um tempo em que o pudor feminino era uma realidade e as mulheres se resguardavam. Não se mostrava nem o tornozelo. Eva Carriere foi desafiada pelos pesquisadores
a demonstrar como é que surgiu o ectoplasma. Então ela se desnudou da cintura para cima e foi amarrada com os braços abertos e fotografada, para que eles vissem o ectoplasma saindo dos orifícios das mamas, da boca, dos ouvidos. Então ela foi despida por eles para dar testemunho da mediunidade. A gente não pode esquecer isso. Você não pode esquecer isso. E amar essa doutrina que é capaz de modificar a sua vida de verdade. Ainda médium Eva Carriere, dando início à materialização luminosa, que a materialização tem vários aspectos: materializações que são feitas na escuridão, a média luz, e materializações que são feitas à luz do dia. Era o caso de Dona Ana Prado. Ela era uma médium notável. Dona Ana Prado era daqui de Belém do Pará, foi uma das médiuns mais extraordinárias aqui do Brasil. Ela e Carmo Mirabelli. Aqui Eusápia Paladino, numa reunião na casa de Camille Flammarion, a levitação da mesa. Você vê que as pessoas estão colocando a mão levemente sobre a mesa e ela se levanta. Aí ainda Eusápia Paladino foi uma médium extraordinária. No final da vida ela começou a fraudar, porque ela descambou para a bebida, começou a beber, então a mediunidade começou a claudicar, aí ela fraudou, andou fraudando, mas era uma médium com potencial extraordinário. A gente não tem noção ainda do potencial que os espíritos nos oferecem, e a gente destrói esse potencial, às vezes por um cigarro, às vezes pela bebida, às vezes por questões de sexo desequilibrado. Nós vamos desvirtuando o potencial que a gente tem, jogando fora os valores que Deus nos confere. Olha como era a situação dos médiuns, amarravam os pés, amarravam as mãos, a posição era desagradável para que eles testemunhassem realmente os trabalhos de efeitos físicos. Aí vocês veem o ectoplasma saindo pela boca e cobrindo a cabeça do médium. Essa é uma médium italiana. Olha que linda essa materialização. Eu só tenho essa foto, mas ela foi sendo realizada. O rosto desse espírito é de uma beleza impressionante, que eles foram fotografando as etapas. Aí o espírito está coberto ainda pelo ectoplasma, só aparecem os olhos e o pescoço. Mas depois, quando se materializou totalmente, aparece o busto, a cabeça muito belíssima. Era uma artista, uma cantora, e a médium italiana. Esse aqui é muito lindo. É uma das criaturas espíritas que para mim tem um valor muito grande. Arthur Conan Doyle. Ele deu dos testemunhos mais extraordinários de fé espírita, notável. E ele foi, o menino, o filho dele, foi tirar uma fotografia e Conan Doyle se materializa na foto. Não foi também feita opcional, não, aconteceu. Ele foi tirar a fotografia, o filho de Conan Doyle. E aqui a gente vai finalizando essa apresentação. Então aí vocês veem que eu acho lindo. Esta é a letra de William Crookes. As fotografias que ele fez, e ele mesmo escreveu o que está escrito aí, as anotações que ele fazia nas fotografias.
Então eram trabalhos exaustivos, ele passava meses fazendo as experiências para concluir sobre a veracidade da imortalidade da alma. Aí vocês veem William Crookes e o espírito Cat King materializado. Olha a perfeição da materialização. E aqui, Madame Allan Kardec foi tirar uma fotografia. Quem aparece ao seu lado? Allan Kardec. Em 1874, ele desencarnou em 69, então ele aparece aí do lado dela. Então nós temos que pensar o que fazemos da nossa vida, o que fazemos com a nossa doutrina, como a gente tem conduzido o nosso pensamento espírita. Houve um concurso entre cartunistas. Eles queriam escolher o melhor cartoon falando da atualidade. E foram tantos e tão notáveis que acabou que eles não escolheram o vencedor. Então vejam bem isso na atualidade. Pense em você, espírita. Como é que você trata? Como é o seu tratamento com os espíritos? Quando você vem à casa espírita para pedir para eles curarem o estômago danado, porque você comeu demais ou bebeu demais, para pedir para eles resolverem o problema da unha encravada, para pedir para eles resolverem o problema do câncer que está destruindo a vida, esquecendo que as enfermidades são criações nossas. E nós temos o dever de nos haver com elas. Quando eles podem e nós temos merecimento, pode reverter o processo. Mas nem sempre isso pode acontecer. Porque a verdadeira cura é a transformação moral do indivíduo. Então esse cartoon é muito atual para nós. Olha só. Um túmulo, e ele colocou no túmulo o quê? Uma caixinha de correio. É o que a gente está fazendo com a espiritualidade. Um correio ambulante aí, trocando ideias com os espíritos. A atuação não é essa. O trabalho é de transformação moral, não é um correio intercâmbio. Então eu imagino aquela senhora viúva, toda de preto ali, botando uma cartinha na caixa do correio do marido, dizendo assim: onde é que você guardou o testamento que eu não encontro? Ou então, cadê o cartão do banco que eu não consigo tirar o dinheiro que está lá? Quer dizer, nós fazemos isso com o mundo espiritual. Pedimos coisas bobas, tolas, quando o processo real nosso é de nós nos entregarmos à tarefa do bem. Sugestivo, né? Bem sugestivo. Não parece o espírita? O espírita que tem Allan Kardec, Gabriel Delane, Alexander Aksakoff, que tem Camille Flammarion, que tem Leon Denis, que tem um pacote de criaturas que escreveram obras que realmente sedimentam a nossa fé. Nós temos tudo isso, aí a gente faz um monte das obras básicas e das subsidiárias que subimos em cima para pegar as psicografias atuais que não dizem coisa com coisa, que não elucida e complica a cabeça de quem lê. Parece, não parece? O homem bota um monte de escada quando podia usar uma escada só para alcançar o alto do muro. A gente complica ao invés de descomplicar. Eu vi isso no Caminho da Esperança, quando eles pegaram um livro lá e levaram. A gente estava
estava querendo fazer um estudo, uma reunião de estudo para estudar essa obra. Eu olhei o livro, falei, olha, vocês podem fazer a reunião de estudo, mas o livro sou eu que vou trazer. É aqui, esse livro aqui. Falei, vamos começar a reunião, mas eu trago o livro. Aí eu trouxe Problema do Ser, do Destino, da Dor. Esse livro é muito complicado. Foi o livro que eles estudaram e gostaram muito. Precisa explicação isso aqui. A gente poderia colocar um título: o egoísmo. Então nós vemos uma família, o pai está voltado para as suas próprias preocupações, lendo o jornal, a mãe assistindo a novela e fazendo o seu crochê, e a criança se sente ilhada. Não tem pai, não tem mãe. Está numa ilha de solidão, numa ilha de esquecimento. Um salva-vidas, ou a expectativa de um salva-vidas. A família hoje tão desmembrada, tão desfigurada pelo egoísmo de cada um. Cada um monta o seu próprio mundo e esquece de tudo mais. Aí o amor acabou, vem o divórcio, monta-se uma outra família que também não dá certo, aí monta-se outra, e os filhos ficam ilhados no abandono e na solidão. Isso é a resposta de Tales. O que é que a pessoa nunca perde? A esperança. Então ele cansou da vida, deixa uma cartinha do lado, fica na beira do precipício e a sombra agarrada no poste ali, porque a esperança está segurando. Há que acontecer alguma coisa que mude. Não é uma ideia genial do cartunista? A esperança, essa força que prende o homem e que me prende também. Eu tenho esperança que os espíritas se apaixonem por Allan Kardec e estudem mais. Genial, não é? Eu acho interessante como é que a pessoa analisa de muita forma. Para se suicidar esperando a árvore crescer, não é? Mas a ideia não é essa, não. Não. Tem uma outra ideia. Vamos pensar filosoficamente em cima desse cartão aí. O que é que o tabaco faz no organismo humano? O que é que o álcool faz? O que é que a droga faz? É o suicídio lento. É a mesma coisa que você botar a corda no pescoço e amarrar numa árvore em crescimento. O futuro vai ser o quê? Para o tabagista. Vai morrer afogado nas secreções dos pulmões. Então, o suicídio lento, ele está regando a árvore que vai matá-lo, com o cachimbo na boca. Então você bota o cigarro na boca e fica esperando até que o cigarro te mate, te destrua a vida. É o suicídio. Este aqui é muito doloroso. Quem leu O Caçador de Pipas vai entender esse cartoon. A criança apavorada, cobrindo a cabeça e se encolhendo. Observe que ela não tem uma perninha. Então, uma criança que foi mutilada num bombardeio. Os aviões. Aí alguém faz um aviãozinho de papel e joga e diz assim: o avião! E joga. E a criança, então, é o avião que destruiu-lhe, mutilou-lhe o corpo, o pavor, o medo, e já está. E a gente faz um paralelo no medo que a gente tem do ser humano. Você vai andando numa rua deserta, de repente ouve
um ruído, olha, é o cavalo, graças a Deus, o cavalo vem vindo. Aí você ouve o ruído, olha, meu Deus, é um homem que vem vindo. E hoje não é só o homem, não, a mulher também. Você viu a turma das louras que está assaltando as casas? As velhinhas assaltantes, meu Deus do céu. Eu fico até preocupada quando eu entro no restaurante, assim, o povo vai pensar que eu sou uma velhinha assaltante também. O mundo está virado. A gente não tem mais medo nem do cavalo, nem do boi, mas tem medo do homem. Então isso é... Isso também é uma imagem da nossa sociedade. O abandono em que estão os velhinhos. A gente esquece que vai envelhecer também. A gente esquece que amanhã será a nossa vez. Então coloca o velhinho que já está nos finalmente da vida e uma mão mecânica para ele ter a impressão que tem um familiar ali do lado segurando o seu braço. A tecnologia do desamor, a tecnologia do abandono. Há que se pensar nisso. E isso daqui é a fábrica de sonhos. É aquela ideia do sucesso de 15 dias. De repente, são ídolos que desaparecem. Então, estão em cima de uma prancha. Enquanto há plateia, eles estão felizes. Quando a plateia sair, eles vão despencar no despenhadeiro das drogas, da loucura, ou do suicídio. Porque estão correndo atrás de fantasias, de quimeras que não são reais. Amigo, olha que cartoon. Aí é uma pergunta que você pode fazer para você mesmo. Você tem amigos? Ou você tem um amigo? Aí uma outra pergunta. Você é amigo? Cuidado com a resposta. Complicado. Primeiro você tem que saber o que é amigo, para depois você responder se é amigo ou se tem amigos. O amigo não faz sofrer. O amigo não magoa. O amigo não maltrata. O amigo não faz referências insidiosas. O amigo é aquele que compreende. O amigo é aquele que está junto sempre. O amigo é aquele que cala para que o outro possa dizer sua dor, o seu sofrimento. Mas ele apresenta os amigos, um aperto de mão, cada um segurando uma arma para atirar no outro, bem sugestivo. E isto é a realidade do nosso cotidiano. A liberação da mulher, a partir dos anos 60, foi um grito de independência ou morte. E a mulher se libertou do jugo implacável dos homens. Concorda? Libertou nada. A liberdade não é nas feias, a liberdade é. Foi isso que Oscar Wilde disse quando ele foi preso. Podem prender o meu corpo, mas ninguém vai prender o meu pensamento. Ele vai aonde eu quiser. Então a mulher pensa que se libertou. Esse cartoon eu achei bem sugestivo. Vejam bem, no passado, a mulher no passado, quando o homem saía para a guerra e ela tinha a responsabilidade de tomar conta dos filhos e dos mais velhos. Então ela ia para o campo, ela ia plantar, ela ia colher, voltava para casa, ela ia cozinhar, lavar,
cuidar dos filhos, dos velhos, era responsabilidade da mulher, porque os homens estavam nas guerras. E eles ficavam fora 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois voltavam, faziam outro filho e ia para a guerra novamente. Então era a mulher sempre no trabalho. Isso o passado ensina. Presente. Qual a mudança que teve? Os homens fazem os filhos e cada um vai cuidar da sua turma e a mulher é a responsável. Então lá em cima elas catavam o que elas plantavam e aqui catam latinha, catam lixo para sustentar os seus filhos. Saíram as cabanas, criaram seus grandes prédios, mas a miséria moral e econômica continua a mesma. A irresponsabilidade também continua a mesma. Nós temos que reverter tudo isso, mudar. Os lares precisam de vestais do lar. Não é mulher doméstica, não. É a mulher sacerdotisa, tomando conta do seu lar, do seu marido, dos seus filhos. A sacerdotisa do lar, para que o homem aprenda a ser também o Lancelote do lar, o defensor, o que toma conta. É assumir responsabilidades. Então nós estamos num mundo de transformações, mas as transformações são muito pequenas e nós temos o Espiritismo que pode dar um impulso maior. Basta que a gente aprenda a utilizá-lo no sentido de fazer o ser humano crescer, as pessoas se tornarem melhores. Isso é importante. Então era isso que eu queria apresentar para vocês. É um lamento. Lamento da alma, lamento do coração. Num mundo tão conturbado e afligente como nós estamos vivendo hoje, precisamos pensar em termos de liberdade mental. E o Espiritismo pode fazer isso por todos nós. Você, espírita, você pode ser a criatura que muda o contexto de onde você esteja inserido. Você pode ser a criatura que vai modificar a sociedade. Você pode ser o ser humano que vai mostrar à sociedade que o homem diferenciado é muito mais importante e tem um peso específico maior que os demais. É isso que Jesus espera de você. É isso que Kardec ofereceu à guisa de norte para os seus passos. É isso que Deus espera de cada um de nós. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Há no meu peito cascatas, vibrando ternas sonata no teclado das estrelas. E embora grandes distâncias, seja noite ou seja dia, com as lunetas da poesia eu sempre consigo vê-las. Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes, e eu mesmo sou garimpeiro que só procura brilhante que tenha cor de alvorada. Pedra com jaça ou defeito, no garimpo do meu peito, não quero seja encontrada. Niágaras, Paulo Afonsos, Sete Quedas, Iguaçus, cataratando meus sonhos a quedas d'águas aflus, fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando 1000 cores ao dia, jardins suspenso nos ares e outras notas singulares, faz-me conhecer a poesia. Por tantas vozes que escuto, pela aventura que eu tenho, por tanta paz que eu desfruto, sem que tais bênçãos mereça, eu não sei como agradeça
a glória que Deus me deu. Sim, meu Pai, me sinto muda, porque vós me deste tudo, o dom de viver na terra com os olhos fitos nos céus. Muita paz.